Salmo 19. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que Deus abençoe a exposição da sua palavra. Irmãos, Davi não tinha todo o conhecimento científico que nós temos hoje quando escreveu esse salmo. Veja, ele tinha em seu tempo uma astronomia bem rudimentar, um entendimento do universo bem diferente do que se tem hoje. Ele não sabia, por exemplo, que havia um número infinito, quase que infinito de estrelas, com muitos planetas girando ao redor, coisa que foi descoberta muito depois, formando muitas galáxias, muitos outros sistemas, além do sistema solar. Ele nunca tinha ouvido falar de buracos negros, supernovas, tampouco havia livros de ficção científica na época dele. Então você não tinha ali Douglas Adams, Isaac Asimov e tantos outros escritores que, pessoalmente, eu sou muito fã. Ele não tinha isso em seu tempo. Viagens espaciais eram coisas impossíveis até mesmo de serem imaginadas. Mesmo assim, mesmo com esse conhecimento dele, que ainda era limitado no seu tempo, menor do que o de hoje, isso foi suficiente para que ele percebesse a glória de Deus estampada na criação. Hoje em dia a ciência consegue explicar muitas coisas. Sabemos como muito mais coisas funcionam. Avançamos no conhecimento dos astros, no conhecimento também microscópico, né? Em termos nanômetros, não é? Conhecimento dos átomos, dos nêutrons e tudo mais. Conhecemos coisas que deveriam nos deixar mais assombrados. Só que, ainda assim, tem gente que, conhecendo tudo isso, diz: agora que eu entendo como tudo funciona, não preciso mais de Deus. Tem gente que pensa assim: agora que eu entendo como tudo funciona, entendo os avanços de hoje, nós precisamos atualizar a Bíblia. Não é uma frase que foi dita essas semanas atrás? O fato é que tais homens, tais pessoas são indesculpáveis, porque esse conhecimento que eles usam para se desfazer de Deus e da verdade de Deus é exatamente o que os torna indesculpáveis. Nós lemos hoje o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 18, que diz que a ira de Deus se revela dos céus. Que os atributos invisíveis de Deus se tornam conhecidos por meio das suas obras. Todas as coisas que Deus fez apontam para Deus. Ele se revela por meio da sua criação.
e por isso todos os homens são obrigados a render glórias a Deus. Ninguém poderá dizer, lá no julgamento final, lá no último dia, que não sabia. Ninguém poderá dizer que não sabia. Só que o pecado cegou a humanidade, de modo que apenas aqueles que são iluminados pela revelação especial, pelo Espírito Santo que fala nas Escrituras, somente esses podem enxergar o mundo pela lente de Deus, pela lente da Escritura. Irmãos, este salmo que nós lemos é um dos salmos mais importantes para a teologia cristã. Quando falamos de salmos utilizados em teologias sistemáticas, esse é um dos mais utilizados, porque esse salmo fala sobre revelação. E se teologia é a ciência que estuda aquilo que Deus revelou, busca conhecer mais a Deus, a primeira pergunta que a teologia precisa responder é a seguinte: como nós podemos conhecer a Deus? Será que você conhece a Deus usando a sua imaginação, como eu imagino Deus? Ele é? Você tem o seu Deus pessoal. Será que nós conhecemos a Deus pela razão? Deus é uma conclusão lógica necessária do nosso sistema filosófico? Será que nós conhecemos Deus, nos aproximamos de Deus por meio de objetos sagrados, por meio de relíquias ou de sensações e experiências místicas? A resposta cristã para essa pergunta, como conhecer a Deus, é que nós só podemos conhecer a Deus se Ele se revelar. Não tem outro jeito. Se Deus não se revelasse, não seria possível conhecê-lo. Mas Ele se revelou. Desde que criou o mundo, Ele tem se revelado. E Ele se revelou no que a teologia chama, tradicionalmente, de os dois livros. Então nós temos esse termo, os dois livros no Catecismo de Heidelberg, você tem essa expressão aparecendo ali na Confissão Belga, que são documentos reformados importantes. São os dois livros de Deus, o livro da criação e o livro das palavras, o livro das obras e o livro das palavras. Neste salmo, Davi fala a respeito desses dois livros. Então veja aí, nos versos 1 a 6, ele fala sobre a revelação de Deus na criação, sobre o livro da criação. Nos versículos 7 a 11, ele fala a respeito do livro sagrado, da Escritura, da Bíblia que nós temos em nossas mãos. E por fim, na conclusão do Salmo, versículos 12 a 14, ele responde a essa revelação de Deus. Porque se Deus se fez conhecido, isso exigirá de você uma resposta adequada. Em primeiro lugar, Deus se revelou na sua criação. Deus se revelou na sua criação, versículos 1 a 6. Você pode conhecer a Deus porque Ele se revelou em suas obras. E mais especificamente aqui, Davi fala a respeito dos céus. Ele diz, os céus proclamam a glória de Deus. É como se os céus estivessem o tempo todo louvando a Deus, bendizendo a Deus, dizendo o tempo todo, glorioso é Deus. Ele é grande, Ele é glorioso. Isso porque por meio dessas obras de Deus, a sua grandeza, a sua glória é revelada. Veja, essa palavra glória aqui, se traduzida de um jeito literal, ela pode ser trazida como peso, mas é um sentido metafórico aqui, significa a importância, a honra de alguém. Então, quando falamos que os céus revelam a sua glória, como se estivéssemos dizendo que os céus nos mostram que Deus é a pessoa mais importante do mundo. Ele é o ser mais importante de todos. Não há outro como Deus. Quem olha para o universo e entende que Deus criou esse universo, só pode chegar a essa conclusão. Não há ninguém que seja mais importante do que o nosso Deus em nosso universo. Ninguém chega nem perto. Os povos pagãos adoravam as estrelas, adoravam os astros que representavam ali os seus deuses. Mas o que Davi reconhece aqui é que as estrelas são criação de Deus. Elas não são nada perto do seu Criador. A glória do autor, do Criador, é revelada por meio de suas obras. É o que temos aqui na segunda parte do verso 1. As obras são reveladas, as obras de Deus são reveladas. E veja,
Como que funciona isso? Quando você olha para uma pintura bem feita, uma pintura bonita, você admira, você reconhece a criatividade, a técnica daquele pintor, daquele artista. Quando você lê um bom livro, você elogia ali a linguagem utilizada pelo autor, o seu estilo. Do mesmo modo, quando você olha para a criação, você deve admirar o Criador. A criação em si não é nada, se não apontar para o Criador, aquele que chama cada estrela do céu pelo nome. Temos aqui então o que na teologia nós chamamos de revelação geral, isto é, a revelação de Deus. Deus se revela na sua criação a todos. E temos aqui também algumas características dessa revelação. Então acompanha aqui comigo, no verso 2, ele diz que essa revelação é contínua, ela acontece o tempo todo. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Essa revelação é como uma correnteza, como um rio que passa o tempo todo, que nunca para de correr. Sempre acontece, dia após dia, podemos ver a glória de Deus. Ela acontece de dia e de noite. Deus se revela também por meio da diversidade da criação. O universo é complexo, o universo é diverso. Tem dia e tem noite, tem mar e tem terra seca, tem planícies e tem montanhas. Há animais muito bonitos, muito belos, e tem uns animais bem feios, né? Que dão medo quando a gente olha para eles. Deus se revela nessa diversidade da criação, em toda a sua complexidade, em toda a sua perfeição. Todos os aspectos da criação revelam a sabedoria de Deus. Deus se revela o tempo todo, sempre que você prestar atenção nas coisas que Deus fez, na natureza, nos céus, na mata, você perceberá beleza. E nessa beleza você verá estampada ali a glória, o poder, a criatividade desse Deus que criou todas as coisas. O problema é que nem sempre a gente presta atenção, mas está lá. Essa revelação de Deus também é sem palavras, verso 3, veja aí, é uma revelação que não é verbal, ela é inaudível. O que Deus fala por meio da revelação, Ele não fala usando palavras, Ele não fala de modo dito, verbal. Nós percebemos essa revelação nas coisas criadas, é uma revelação mais sutil. Essa revelação nos dá pistas a respeito do Criador e da glória que Ele tem. Ela nos fala, sim, da glória de Deus, da grandeza de Deus, mas muitos dos outros atributos de Deus não podem ser conhecidos por meio da criação. Você não pode olhar para os céus e perceber ali a justiça, o amor, a bondade, a graça, compaixão de Deus. Não está estampado isso na criação. A grandeza, sim, a glória, sim, podem ser percebidas. E ainda há interpretação. E ainda é passível de erro da sua parte. Essa revelação, essa revelação geral na criação, ela é insuficiente para a salvação. Ela faz com que você seja capaz de reconhecer, há um Deus, tem um Deus. Mas ela não permite que você conheça pessoalmente esse Deus. Ela é incapaz de mudar o seu coração. Então não espere encontrar muito conselho nesse tipo de revelação. Deus se revela também em todo lugar. Essa revelação é universal. Veja o verso 4. Não interessa se você está no Brasil, ou se você está no Japão, ou na África, em qualquer lugar que você sair na rua, você verá os céus. Essa revelação está para todo homem ver. Essa revelação alcança o mundo inteiro. Então não tem como alguém dizer, mas eu nasci num país que não tinha acesso à Bíblia, mas a revelação de Deus também estava lá. Mesmo assim, nem todos glorificam a Deus. Nem todos adoram a Deus. Por causa do pecado, porque o ser humano foi separado de Deus, por causa da rebelião que o nosso pai Adão fez, o homem suprime esse conhecimento. O conhecimento está lá, mas ele suprime esse conhecimento. E é por isso que o ser humano tem um senso religioso,
um senso religioso. É por isso que as pessoas inventam religiões e mais religiões. É por isso que as pessoas abraçam ideologias e projetos de redenção. Porque elas sabem que tem um Deus. Elas sabem que tem um Deus. A revelação de Deus na criação, ela é suficiente em si mesma. Veja, o problema não está na revelação de Deus na criação, a revelação geral. O problema está em nós. O problema está nos pecadores, que se recusam a ver o que Deus revela o tempo todo e em todo lugar. Se não fosse o pecado, não seria necessária nenhuma outra revelação. Não fosse o pecado, Adão e Eva poderiam conhecer a Deus por meio de suas obras. Mas o pecado estragou tudo. O pecado estragou tudo. É o que Paulo diz na sua carta aos Romanos. Aquilo que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto a todos. Mesmo assim, os homens não o glorificaram nem deram graças, e por isso se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração se lhes obscureceu. Eles suprimem esse conhecimento e inventam teorias, e inventam filosofias. Isso porque a revelação geral de Deus, ela é capaz de revelar que há um Deus, mas ela não pode mudar o coração do homem. A revelação geral de Deus também é alegre, também é radiante, é bela. É o que você vê nos versículos 4 a 6. E aqui Davi dá um exemplo. Ele dá um exemplo aqui, ele enaltece um aspecto da criação de Deus, que é o sol. E ele traz uma imagem aqui, que é muito interessante de você imaginar. Tente imaginar mesmo. Pense no céu noturno. Pense na noite como uma tenda de um grande palco. Sabe aquela tenda que se estende logo antes de começar uma peça de teatro, um espetáculo? Pense nisso. E aí essa tenda então se abre e aparece o sol, que é o personagem ali, que aparece naquele palco. E o sol brilha como um astro. E quem colocou esse espetáculo lá foi o próprio Deus. Ele compara também o sol com um noivo. Ele diz aqui, ele sai como um noivo de seu quarto, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. E veja, a figura aqui vem dos casamentos, como funcionavam lá na época o casamento dos judeus. Os casamentos dos judeus naquele tempo era bem diferente dos casamentos de hoje em dia. No casamento de hoje em dia, o foco, na maioria das vezes, é a noiva. Qual é o momento que mais chama a atenção? O momento que a noiva entra. E se você tem aquele desfile da noiva, a noiva é a principal pessoa ali nesse casamento. Mas naquela época, o casamento era voltado para o noivo. Era o noivo que saía da casa do seu pai, que teria que então buscar ali a sua noiva, e retornava com a sua noiva para a casa de seu pai. Então você tinha uma grande festa que durava uma semana inteira. Era o noivo que vestia trajes de gala. Então hoje em dia o foco está no vestido da noiva. Como é que é o vestido da noiva? Na época o foco era o vestido do noivo. Todo mundo olhava para o noivo. O noivo era radiante. Era ele que chamava toda a atenção. Assim como esse noivo, o sol percorre o seu caminho. Ele vai de um lado a outro do céu. Ele dá um verdadeiro espetáculo todo santo dia, para todo mundo ver. Ninguém escapa do seu calor. Ninguém foge desse espetáculo. E ele brilha sobre todos, sobre justos e injustos. Você já parou para pensar no porquê de haver tanta beleza no mundo? Deus criou as coisas belas. Deus criou as coisas bonitas. Num ponto em que talvez nem precisasse. Veja, quando Deus criou o mundo, Ele não seguiu uma arquitetura utilitarista. Ele não fez só o necessário, Ele foi muito além do necessário. Ele criou beleza. E criou beleza para ser apreciada. Ele não criou só as flores belas, mas lhe deu perfumes, a fim de que nós pudéssemos sentir, pudéssemos desfrutar. Ele não criou apenas os objetos, mas também criou as cores. Imagina se o mundo fosse todo sem cores. Para que servem as cores? É para ser bonito. É só para isso que serve. Ele não só criou a comida para a gente ser nutrido,
Ele fez a comida com sabor, para você poder experimentar, degustar. Deus fez coisas além do necessário. E não só fez o mundo belo, como fez o mundo belo para nós desfrutarmos. Ele quer que você conheça esse mundo. Porque lembra quando ele deu tarefas a Adão, lá em Gênesis capítulo 2? Ele disse para Adão para cuidar do jardim, dominar sobre a terra e dar nome aos animais. Então o que Adão devia fazer? Ele devia ir lá, pegar cada um dos animais e dar nome a cada um deles. É como se ele dissesse para Adão: Adão, conheça a minha criação, veja as coisas que fiz e participe também. Porque Adão participaria como corregente de toda a criação. Veja a minha glória estampada na criação. Esse é um incentivo que a Bíblia dá, por exemplo, aos que são cientistas, acadêmicos. Eu sei que tem muitos aqui, que estudam, que buscam compreender os mecanismos, o mundo que Deus criou. Essa é uma tarefa legítima, essa é uma tarefa que Deus deu, de fato, conhecer a sua revelação geral. E aqui temos um incentivo também para que todos os crentes desfrutem da criação. Deus criou o mundo para ser desfrutado. Recentemente, numa reunião com a UPA, nós tivemos uma palestra a respeito disso, a respeito do lazer na criação, a respeito dos esportes e como que essas coisas nos dão oportunidade de ser gratos a Deus. Então, se tem um texto na Bíblia que incentiva você a viajar, a descansar de vez em quando e desfrutar de certas coisas boas, é este. Observe a beleza da criação e dê graças a Deus por isso. Contudo, nada disso tem um fim em si mesmo. E esse é o erro que muitos cometem. A criação aponta para o seu Criador e não para si mesma. Agostinho, nas suas Confissões, enquanto ele refletia a respeito dos prazeres que ele desfrutou durante o tempo em que ele não conhecia o Senhor, ele chegou à conclusão de que os bens que Deus deu só são satisfatórios se forem desfrutados em referência a Deus. Ele chegou a essa conclusão: os bens, os prazeres são bons quando são desfrutados em referência a Deus. E quando eles são desfrutados por si mesmos, eles são insatisfatórios. E Deus criou os prazeres deste mundo com só um pouco de satisfação, mas eles nunca satisfazem totalmente. E Deus fez isso de propósito, porque os prazeres deste mundo devem apontar para aquele que os fez e que de fato satisfaz a nossa alma. Se adorados por si mesmos, se buscados por si mesmos, se tornam ídolos. Eles escravizam, eles nunca satisfazem. Você deve desfrutar das coisas que Deus fez, você deve estudar as coisas que Deus fez, mas tendo em mente que elas foram feitas para apontar para o Criador. E isso torna o homem indesculpável. Em segundo lugar, Deus se revela em sua palavra. Veja aí nos versos 7 a 11. Deus se revela na sua palavra. A criação nos fala de Deus. E ela nos fala de Deus suficientemente, de um modo suficiente para nós sabermos que há um Deus glorioso. Mas por causa do pecado, isso não basta. Por causa do pecado, nós não rendemos glórias a esse Deus. Não naturalmente. É necessário que sejamos transformados. É necessário que o próprio Deus seja condescendente para conosco. Que Ele venha e fale em nossa língua. Que Ele fale em língua humana, que Ele se encarne, que Ele se faça conhecido por nós. E é isso que Deus fez em sua palavra. A Bíblia é, de certa maneira, uma encarnação de Deus, porque Deus falou em língua humana, Deus falou de um jeito que a gente pode entender. Ela permite que nós conheçamos a Deus de um modo que não é possível pela revelação geral, de um modo pessoal. Perceba aqui que nesses versos, Deus é chamado por outro nome. Quando você olha no verso 1, você vê ali a palavra Deus.
Apenas Deus. Mas quando você olha para o verso 7, ele fala da lei do Senhor. E aqui quando ele usa o termo Senhor, é aquele nome, Yahvé. É o nome pessoal de Deus. É aquele nome que Deus revelou ao povo da aliança. É aquele nome que diz respeito a esse Deus que fez uma aliança com seu povo, que somente aqueles que fazem parte desse povo de Deus podem conhecer. O nome que Deus revelou a Moisés na sarça ardente. Só podemos conhecer esse Deus de modo pessoal por meio das Escrituras. E é isso que nós chamamos da teologia de revelação especial. A palavra de Deus é a revelação especial de Deus. O Espírito Santo falou por meio de homens inspirados, profetas e apóstolos. E o Espírito Santo, o mesmo Espírito, testifica em nossos corações que essa palavra que chega até nós na Bíblia Sagrada, essa palavra é verdadeira. De modo que os crentes podem agora conhecer a Deus. E esses versos falam sobre a Bíblia, e ela é chamada aqui de diversos nomes. Dá uma olhada aqui, a Bíblia é chamada por diversos nomes, vários substantivos aqui. Ela é a lei, ou no termo original, ela é a Torá, que significa instrução. A Bíblia é a instrução de Deus para nós. Ela é o testemunho do Senhor. Ela testifica da verdade de Deus. Os preceitos de Deus, a Bíblia contém os preceitos de Deus, que nos dirigem a uma vida correta. Ela é o mandamento de Deus. A Bíblia é autoritativa para nós, é autoritativa para você, é a ordem de Deus. A Bíblia é chamada aqui de temor de Deus. E é interessante aqui, quando falamos temor de Deus, é o efeito que ela aplica em nós. Então, por meio da Bíblia, você consegue conhecer a verdadeira religião, que consiste no temor de Deus. A Bíblia nos traz isso. São os juízos de Deus, ou seja, aquilo que Deus decretou, aquilo que Deus julgou, as decisões reveladas de Deus. Por meio da Bíblia, podemos conhecer quem Deus de fato é. Não apenas a sua glória, a sua grandeza, o seu poder, mas também a sua justiça, a sua misericórdia, a sua compaixão. E a Bíblia também é uma palavra transformadora. Ela vai além da criação, ela é capaz de fato de transformar a sua vida. Ela é capaz de fazer aquilo que os céus e as estrelas não podem fazer. Além de chamar a Bíblia por diversos nomes aqui, ele também usa diversos adjetivos, veja só, para descrever o que a Bíblia é, e complementa dizendo aquilo que a Bíblia faz, quais são os seus efeitos na nossa vida. Então ele fala aqui aquilo que a Bíblia é e aquilo que a Bíblia faz. Veja o que o texto diz aqui, a partir do verso 7. Ele diz: a lei de Deus é perfeita, ela é suficiente para cobrir todos os aspectos da vida. As suas instruções cobrem tudo, não tem nada, nenhum assunto sobre o qual a Bíblia não fale. E ela restaura a alma. Ela pode tornar perfeito aquele homem, aquela pessoa que precisa ser restaurado. Restaura aqui tem a ver mesmo com restaurar algo quebrado. Então, se você está quebrado, a Bíblia pode te trazer de volta, ela pode te restaurar. O testemunho do Senhor é fiel. Isso quer dizer que a palavra de Deus ela é confiável, ela é certa. O que ela diz, acontece. E quem segue as suas instruções obtém sabedoria. Ela dá sabedoria aos simples. Ela é capaz de tornar sábio, mesmo aquela pessoa que não tem muito estudo. Mesmo aquela pessoa mais simples. A pessoa mais simples, que não tem um grande grau acadêmico, que lê a Bíblia e que tem um contato próximo com a Bíblia, pode corrigir um acadêmico. É uma frase do Francis Schaeffer. Francis Schaeffer disse isso. Um simples cristão com a Bíblia na mão pode dizer que a maioria está errada. A palavra de Deus é capaz de tornar pessoas sábias. Os preceitos do Senhor são retos, eles são justos, corretos. Veja, a sociedade de Israel, ela se diferenciava dos povos ao redor porque ela tinha a lei de Deus. Então, atrocidades, não eram coisas comuns em Israel por causa da lei do Senhor, se diferenciava.
Aquela sociedade que se afasta da lei de Deus, ela começa a normalizar coisas absurdas, coisas horrendas. Mas quanto mais conhecemos a lei de Deus, mais vemos que ela é boa, que a vontade de Deus é boa para nós. O que Deus ordena não é ruim, não. É bom e nos dirige a uma vida alegre. E é por isso que ela alegra o coração. Viver segundo a lei de Deus é muito melhor do que viver em rebelião. Porque embora a rebelião possa trazer um prazer temporário, no final ela sempre leva à destruição e à insegurança. Viver em obediência, é claro, não vai livrar você de sofrimentos nessa vida, mas o seu coração será alegre, com uma alegria suprarracional, uma alegria que vai além das circunstâncias. O mandamento do Senhor é puro. Isso quer dizer que a palavra de Deus não tem nenhuma mancha, não tem nenhuma imperfeição, e por isso ela ilumina os olhos. Ela dá a você uma visão clara a respeito das coisas. E se tem algo que quem usa óculos vai entender nesse tempo de pandemia, não é? Você usa máscara, seu óculos fica todo embaçado, é terrível. Ou você enxerga, ou você usa máscara. Os dois é difícil, não é? E como é legal você ter a lente bem limpinha para você enxergar tudo. A lei do Senhor permite isso. Ela te dá uma visão clara, ela ilumina os seus olhos, te dá uma visão, uma compreensão espiritual das coisas. O temor do Senhor é límpido, versículo 9. A palavra de Deus é límpida, é pura, e aqui a ideia é de uma pureza diferente, é uma pureza cerimonial. Aquela pureza que te permite estar na presença de Deus sem ser consumido, sem ser fulminado imediatamente. E essa palavra dura para sempre. Não é como o conhecimento secular, que muda de tempos em tempos. A compreensão da ciência a respeito das coisas muda. E se tem algo que a pandemia mostrou é isso, não é? Como no começo da pandemia nós tínhamos uma visão sobre a doença, sobre o Covid, e foi passando o tempo, a gente foi mudando e foi vendo que não era bem assim. Como é que é? No começo era 14 dias de quarentena, agora é 7. E a ciência vai mudando. Mas a Bíblia não muda. Ela não pode ser atualizada. Embora ela se aplique às situações de hoje, às situações do nosso dia, mas ela não pode ser atualizada, ela é absoluta, ela dura para sempre. Os juízos do Senhor são justos, as decisões, os julgamentos de Deus são verdadeiros e justos. Deus ama a justiça e Ele sabe punir o malfeitor e recompensar o justo. E é por isso que essa palavra, versículo 10, é desejável e doce. Paulo diz a Timóteo, lá em 2 Timóteo 3,16, que a Escritura é proveitosa, ela vale a pena, ela é útil, ela vale mais do que muita riqueza, é o que diz aqui, mais do que muito ouro depurado, é mais doce do que o mel, é muito melhor viver sob os preceitos de Deus do que sob os efeitos do pecado. Mesmo que o pecado te dê prazer, te dê dinheiro, te dê uma sensação de liberdade, no fim não vale a pena. E essa palavra nos adverte, versículo 11, por ela nós somos advertidos das consequências do pecado. Ela nos fala a respeito do pecado. A Escritura nos fala de Deus, nos revela a Deus de uma maneira que a revelação geral não pode fazer. E ela consegue fazer em você, operar na sua vida, aquilo que a revelação geral não consegue. A Bíblia nos fala do Evangelho, ela nos fala de Cristo. O assunto da Bíblia é o Evangelho, é Jesus Cristo. A Bíblia te fala a respeito daquilo que você deve crer, a fim de ser salvo. Ela também tem instruções a respeito de como você deve viver para ter uma vida melhor, para ter uma vida segundo os preceitos de Deus, uma vida sábia. Deus já tem dado a nós tudo o que conduz à vida e à piedade. É o que Pedro diz na sua segunda carta. Deus tem dado a vocês tudo o que conduz à vida e à piedade, e Ele fez isso pelo conhecimento de Cristo, que é a mensagem que nós vemos na Escritura, o Evangelho. Somente a palavra de Deus pode mudar o seu coração. Somente a palavra de Deus tem resposta para o principal problema de toda a humanidade, que é o pecado.
A ciência não tem solução para o pecado. A psicologia não tem solução para o pecado. A filosofia não tem solução para isso. Não busque o conhecimento dos ímpios, o conselho dos ímpios para essas coisas. A Bíblia é suficiente para a vida piedosa. Se você quer ter sua vida transformada, se você quer viver de modo sábio, se você quer ser santificado, valorize a Escritura. Medite na Escritura. Fale da Bíblia com a sua família. Converse sobre a Bíblia. Não tem como você crescer na sua vida espiritual se você não se dedicar a isso. É claro que é Deus que te sustenta na sua fé. É claro que é Deus que te santifica. É claro que é o Espírito Santo que opera a obra em você. Mas o Espírito Santo faz isso por meios ordinários. A Bíblia é a espada do Espírito. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para discernir o que há no seu coração, para diagnosticar os problemas, para aplicar o remédio de Deus. A Bíblia nos fala a respeito de Cristo, as leis, os sacrifícios, as profecias, as promessas, é tudo sobre Jesus Cristo. E é somente pela fé em Jesus Cristo que você pode ser salvo. Esse é o instrumento pelo qual Deus opera a salvação. Mas só tem um jeito de conhecer a Cristo. É por meio da Escritura. É por meio do relato sobre Cristo que nos é dado pelos apóstolos. É por meio das promessas a respeito de Cristo nos dadas pelos profetas. Tem gente hoje em dia que faz uma falsa dicotomia entre Cristo, entre Jesus Cristo e a Bíblia. Tem gente que diz assim: eu sigo a Jesus Cristo. A Bíblia é sobre Cristo, mas o meu negócio é Jesus. Eu leio a Bíblia com a lente de Jesus, é o que alguns vão dizer. Fazem uma dicotomia, como se os dois estivessem separados. Mas veja, sim, é Cristo que nos salva, mas nós conhecemos a Cristo por meio da mensagem do Evangelho que nos é dada na Bíblia. Os apóstolos explicam a obra de Cristo. Sem os apóstolos não há como conhecer a Cristo. Não tem como conhecer a Cristo a parte da Escritura. Deus se revela na criação e na Escritura, e isso exige de você uma resposta. E essa é a terceira coisa que você vê aqui nos versos 12 a 14. Davi olha para os céus e vê ali a revelação da glória de Deus. Ele olha para a Bíblia e vê ali a perfeição, a retidão, a justiça de Deus. Mas quando ele olha para si mesmo, ele vê a sua indignidade. Ele vê a sua necessidade. Ele vê o seu pecado sendo confrontado. E ele vê que precisa urgentemente de ser perdoado por Deus, de ser livrado de seus pecados e de graça da obra de um Redentor. A revelação especial de Deus, a revelação de Deus, ela deve te levar a uma atitude de contrição. Veja aí o versículo 12. A Bíblia te mostra quem você é. Ela aponta para o seu pecado. Isso deve te levar a confessar o seu pecado. Davi, ele suplica que o Senhor o absolva de seus pecados ocultos. Ele percebe que a lei do Senhor revela o seu pecado. Esse é o papel da lei. Ela serve como um aio que nos aponta para Cristo. Davi percebe que a sua vida está muito aquém do padrão de Deus. E a profundidade dessa revelação de Deus é tão grande que ela é capaz de discernir aquilo que a gente não discerne por conta própria. Nem sempre você conhece os seus próprios pecados. Sabe aqueles pecados ocultos de você mesmo? Todo mundo que conhece você sabe que você tem pecado, menos você. Todo mundo que conhece você vê você como alguém orgulhoso, arrogante, como alguém mentiroso, menos você. Mas a Escritura vem e nos aponta, expõe até mesmo esses pecados mais sutis, até aqueles que eram ocultos a nós. A revelação de Deus também deve te levar a uma atitude de humildade. Veja o versículo 13. Se você pensa que é uma boa pessoa, a Bíblia mostra que você não é. E até mesmo quando você pensa assim, que boa pessoa eu sou porque eu leio a palavra de Deus, porque eu leio a Bíblia, porque eu estou na igreja, aí a soberba já te alcançou.
Davi suplica que Deus o preserve, o livre desse pecado, o pecado da soberba. O pecado da soberba é o que pode levar muitos cristãos a terem o seu coração endurecido durante algum tempo, preso a um pecado. A soberba é aquilo que leva um cristão, que leva alguém a pecar, mesmo conhecendo a revelação de Deus. Sabe a pessoa que diz, eu sei que é errado, mas eu faço mesmo assim? Sabe a pessoa que começa falando assim, você vai me desculpar, e aí já fala a coisa errada. Sabe que está errado, mas faz mesmo assim. É desse tipo de coisa que Davi quer ser livrado. Ele está dizendo, Deus, livra-me de ser alguém que conhece a sua revelação, que conhece a sua lei e que peca mesmo assim. Davi é um exemplo disso. Lembra do episódio com Batseba? Ele teve o seu coração endurecido pelo pecado durante algum tempo. Por causa da sua negligência. Ele negligenciou o seu papel. E muitas vezes, quando o cristão tem o seu coração endurecido, é por isso. Porque negligenciou os meios de graça que Deus deu. Davi sabe que se ele for deixado por si mesmo, ele não está livre de pecar de modo grave. E é por isso que ele pede aqui, e ficarei livre de grande transgressão. Deus é capaz de te livrar do pecado. Aliás, Ele te deu todas as ferramentas que você precisa para que você lute contra o pecado. E é por isso que o texto diz, versículo 13, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Talvez em certos momentos você pense assim, mas eu não consigo me livrar desse pecado. Faz parte da minha personalidade, do meu temperamento. Eu nasci assim, cresci assim. Só que, se esse é o seu pensamento, tem algo que eu devo dizer a você. De fato, você não consegue. Mas aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Ele pode fazer isso. Se Deus atender a nossa súplica, Ele pode te fazer irrepreensível. E tudo que Deus tinha para fazer quanto a isso, Ele já fez. Ele já enviou Jesus. E Jesus já morreu pelos pecados dos crentes, daqueles que têm fé nele. Já os tirou do domínio do pecado. Deus já enviou o Espírito Santo, que conduz a sua vida por meio da palavra de Deus. E Deus responde à oração. Se você pede por sabedoria, pede por livramento, Deus vai responder. Por fim, a palavra de Deus te leva a uma atitude de adoração. Versículo 14. Você passa a desejar que aquilo que você diz e aquilo que você tem em seu coração sejam agradáveis a Deus. Você passa a ter uma atitude de adoração, a vida de adoração, em que tudo que você faz é uma resposta em adoração a Deus. Davi suplica aqui que as palavras dos seus lábios, ou seja, aquilo que sai, e o meditar do seu coração, aquilo que está dentro, que isso seja aceitável, agradável diante de Deus. Ele quer que a sua vida seja um culto a Deus. É isso que ele pede. Mas a sua adoração, a princípio, não será aceita por Deus, se Ele mesmo não a redimir. Quem é você para dirigir palavras a Deus? Elas não serão aceitas por Deus, a não ser que provenham dele mesmo. Para que as suas palavras e o seu meditar sejam agradáveis a Deus, é necessária a obra de um Redentor. E é por isso que Davi suplica aqui por graça. Ele pede por graça. É por isso que ele apela à sua rocha e o seu Redentor. Aquele que é o seu refúgio, aquele para quem ele foge em momentos de dificuldade, aquele em quem ele se esconde, essa é a ideia de rocha, e o seu Redentor, aquele que te livra, aquele que o livra, aquele que paga o preço para que ele possa ser livrado do perigo. Davi busca refúgio e libertação no próprio Deus. Mas do que Davi precisa fugir? E de que ele precisa ser libertado? Em primeira instância do próprio pecado, mas também do próprio Deus, da própria ira de Deus. Davi sabe que é pecador. A sua situação para com Deus não é nada boa, e não há nada que ele possa fazer a não ser correr para o próprio Deus.
E é aqui que o texto aponta para Cristo. Ele é o nosso Redentor. Ele é aquele que cumpre esse papel de pagar o preço pela nossa redenção. Como Boaz, que pagou aquele preço para que pudesse redimir Ruth. Cristo é aquele que nos salva, que nos liberta, que nos purifica, que nos torna agradáveis na presença de Deus. Irmãos, algumas aplicações desse texto para nós hoje. Cuidado com onde você busca a sabedoria. Veja, é verdade que Deus se revela por meio da criação. É verdade que a ciência, que os conhecimentos derivados deste mundo te dão alguma coisa, algum conhecimento. Mas nada neste mundo é capaz de te redimir, de te salvar, de resolver o principal problema. Aliás, todo o conhecimento desse mundo, se não for trabalhado, se não for feito com referência a Deus, é inútil, não é conhecimento algum. Pare de buscar sabedoria em homens ímpios. Pare de buscar sabedoria que não provém da palavra de Deus. Pare de buscar conselho de amigos que não conhecem a Deus. Pare de ser aquela pessoa que foge, que nem um sabonete, escorrega da sua mão toda vez que alguém vem te confrontar com a palavra de Deus. Pare de ser aquela pessoa que só busca quem diz o que você já quer ouvir. Não busque sabedoria em guru filosófico da internet. Principalmente se ele for católico e astrólogo, por favor. Não faça isso. Pare de buscar sabedoria em psicólogo que escreve best-seller. Eles não vão resolver o problema principal da sua vida, que é o pecado. Não há verdadeiro conhecimento a respeito de Deus e de nós mesmos, à parte da palavra de Deus. Até mesmo com relação ao mundo. Se você continuar seguindo esses conselhos, em algum momento você vai tropeçar. Busque o conselho da palavra. Busque o conselho daqueles que te aconselham com a palavra. E muitas vezes ela vai te confrontar. Às vezes nós buscamos o conselho de ímpios, porque a gente sabe que o ímpio não vai nos julgar. Por isso que a gente busca o conselho dos amigos que não são crentes. Porque eles não vão nos julgar, não é? Mas busca o conselho daqueles que te aconselham com a palavra. Pode doer. Vai doer. Você vai ter de engolir seu orgulho. Você vai ter de confessar o seu pecado. Você terá de se render a Cristo. Muito cuidado com a maneira que você responde à palavra. Muitas vezes os crentes leem a Bíblia contra os outros. Leem a Bíblia do jeito errado. Respondem a Bíblia da maneira errada. Tem muitos crentes que leem a Bíblia para saciar a sua curiosidade teológica. Tem muita gente que lê a Bíblia para se sentir mais santo, porque cumpriu a checklist, conseguiu ler a Bíblia inteira no ano, parabéns. Tem gente que lê a Bíblia porque quer receber ali uma palavrinha de autoajuda ali, que aumenta a sua autoestima, que fala do seu valor, de como você é precioso. Tem gente que lê a Bíblia para aplicar para os outros. E esse é o mais comum, não é? Tem gente que está aqui no sermão ouvindo a palavra e pensa assim, mas como eu gostaria que fulano estivesse aqui ouvindo essa mensagem. Poxa, essa mensagem se aplica tanto àquele. Mas se você está aqui hoje, meu irmão, a mensagem é para ti. Não é para o outro, não. Você deve ler a Bíblia contra ti mesmo. Você deve aplicar os julgamentos da Bíblia a você mesmo. Você deve se apropriar das promessas de Deus que estão na Bíblia para ti mesmo, de modo pessoal. E isso vai te levar a suplicar por ajuda, porque você é um pecador. E o Deus Santo revela a sua ira lá dos céus. E Ele revela a sua misericórdia na sua palavra. Só Ele pode te absolver, só Ele pode te livrar do pecado, só Ele pode te redimir, te libertar. Quando você lê a Bíblia contra você mesmo, ela te aponta para o Redentor. E é assim que esse salmo aponta para Cristo. Tudo aponta para Cristo. Foi por meio de Cristo que Deus criou o universo. E agora Ele está à direita de Deus Pai,
nas alturas. Jesus Cristo é o primogênito da criação. Toda a criação declara a glória de Cristo. Jesus é o Verbo que se encarnou. Ele é a palavra da vida, como nos diz João. Toda a Bíblia é sobre Jesus. E é Jesus que te restaura. E é Jesus que pode te dar alegria e entendimento espiritual. E é só por meio do sangue derramado de Cristo, que cobre os nossos pecados, que é a propiciação para os nossos pecados. Só por meio desse sangue é que você pode ser aceitável, agradável na presença de Deus. Jesus Cristo pode te transformar. Que você possa responder de modo adequado a essa revelação, como Davi fez aqui nesse salmo, com reverência, com temor, com contrição, humildade, adoração. Que Deus nos abençoe.